Tá bom, obrigado. Graça e paz, irmãos. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 21. Vamos começar a leitura no versículo 10, onde está escrito assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi daí, Davi tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Amém. Meus irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós precisamos parar um pouco para pensar em consequências do ponto de vista de Deus. Quantas vezes nós não pensamos nas consequências da desobediência? A Bíblia nos ensina o tempo todo que a consequência da obediência é bênção e a consequência da desobediência é maldição. E um dos piores momentos é quando nós não pensamos nas consequências e Deus diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, nós temos que dar muita atenção à semeadura, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando nós olhamos para essa história de Rispa, nós vamos ver que essa mulher passou por toda essa dor, porque houve uma semeadura lá atrás. Eu gostaria que os irmãos dessem uma olhada no que aconteceu no livro de Josué, no capítulo 9, onde há o que nós chamamos de o ardil dos gibeonitas. No capítulo 9, nós sabemos que quando Deus introduziu o povo na terra, disse e repetiu que eles não se misturassem com o povo de Canaã, que não adorassem os seus deuses, que não dessem os seus filhos como maridos para as cananeias, nem tomassem cananeias como esposa para seus filhos. Deus falou: não façam aliança com eles. O que aconteceu é que eles vinham vencendo todas as batalhas. E eles entraram em Canaã. Quando os reis de lá, eles viram que eles não podiam vencer Israel, era uma época em que nós sabemos que politeísmo é adoração a muitos deuses e monoteísmo é adoração a um só Deus. Naquela época era o enoísmo. É a crença de que se nós unirmos todos os deuses, então esses deuses formam um grupo mais forte do que um Deus só. Então o Deus de Israel é que vinha dando mais vitória ao seu povo. Eles disseram: olha, nós não vamos poder vencer Israel. Precisamos nos unir, porque se nós nos unirmos, nós vamos vencê-los. No versículo 3 de Josué 9, está escrito: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera em Jericó e aí, usaram de estratagema. Foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos
e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Então vocês vejam que eles disseram: não, nós vamos vencê-los pela aparência. Nós vamos enganá-los pela nossa aparência. Eles vão olhar para nós e vão pensar que nós somos aquilo que aparecemos. Então, eles não quiseram se unir a outros reis de Canaã. Então, eles vieram e foi isso que eles fizeram. Quando eles chegam lá, os outros reis queriam pelejar. A Bíblia diz que sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, dos heteus, tudo mais, eles decidiram pelejar. Eles queriam lutar de frente contra Israel. Os gibeonitas disseram: não, nós vamos enganá-los. Enganá-los pela aparência. Ora, eles vêm com aparência. No versículo 12 você vai ver que eles vão mostrar: olha, este nosso pão tomamos quentes das nossas casas um dia que saímos, muito obrigada, Ângela, para vir ter convosco. Ei-lo aqui agora seco e bolorento. Olha, estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho, ei-los aqui rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Eles chamaram a atenção da liderança de Israel para olhar, para ver, para notar a aparência. E a Bíblia diz, então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Sabe o que foi que fizeram? Fizeram aliança com o inferno e com a morte, olhando as aparências. Quantas vezes nós fazemos acordos, alianças, pelas aparências? Nós acreditamos no que as pessoas dizem, nós olhamos e vemos se a aparência nos agrada. Quantos casam pela aparência? Quantos fazem negócios e associações pela aparência sem tomar tempo para pedir a Deus a direção? Quando meu filho era solteiro, eu dizia para ele: não faça. Diga assim: minha mãe é ultrapassada, minha mãe é grossa, minha mãe é crente chata, e eu não posso fazer isso por causa dela. Fosse por mim, eu faria. Joga a culpa em cima de mim. Agora que ele está casado, diga que é a sua mulher, que é a mulher. Mas não faça aliança com ninguém, não dê a sua palavra. Porque quando a pessoa quer fazer algum mal a você, ela vem com o plano A, mas ela já tem o B e o C, se você se desviar. O que foi que aconteceu com Israel? Eles fizeram aliança com o inimigo porque olharam a aparência. Quando eles descobriram, dentro de 30 dias, eles descobriram que eles tinham sido enganados. Não adiantou. Não adiantou. Quando nós olhamos para isso, nós pensamos, eles se aborreceram, mas eles já tinham dado a palavra. Ao cabo de 30 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Está vendo? Já tinham feito aliança. A aliança já tinha sido feita e, por causa disso, não podia ser desfeita. Se aborreceram, colocaram-nos para serem rachadores de lenha e carregadores de água para Israel, mas a aliança tinha sido feita.
consequência virá depois. Esses gibeonitas vão ficar ligados a Israel, pendurados como uma 13ª tribo, e Israel vai ter que carregar isso, porque está em aliança com eles. Isso foi o tempo todo. É tão difícil essa questão de aparência. Vocês lembram o que aconteceu lá em 1 Samuel 15? 1 Samuel 15, quando Deus mandou Samuel à casa de Jessé para ungir um rei, que quando ele chegou lá, no capítulo 16, no versículo 6, o Jessé vai trazer os seus filhos para ver qual deles vai ser ungido rei sobre Israel. A Bíblia diz: sucedeu que entrando eles, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque o rapaz era lindo. Então o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 7 filhos de Jessé. No Talmud, isso não está escrito na Bíblia, mas no Talmud, que é um dos livros dos hebreus, eles dizem que Samuel, para ungir um dos filhos de Jessé, ele levou o chifre de carneiro cheio de óleo. E como que ele sabia que Deus não queria aquele? É que ele virava o chifre e o óleo não descia. Então ele sabia que Deus estava dizendo: não quero. E assim ele fez com os 7 filhos de Jessé. Quando chegou o último, o óleo não descia. Ele disse para Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele disse: não, tem um, é o caçula, mas ele está no campo pastoreando o rebanho. Manda buscá-lo, porque nós não nos assentaremos na mesa enquanto eu não ver todos os teus filhos. Eu tenho que ungir um filho teu agora. Mandou chegar Davi. Quando Davi chegou, que ele virou o chifre de carneiro, o óleo desceu sobre Davi. Então, por isso, a unção representada no óleo era para Davi. Porque se dependesse da visão, da aparência, Davi jamais teria sido ungido rei. Se dependesse de Jessé, o pai dele, e de Samuel, o sacerdote, Davi não seria rei. Porque eles olharam a aparência. Quantas coisas nós fazemos, quanto prejuízo nós levamos por causa de aparência. Quando os gibeonitas cometeram esse erro e Israel se colocou em aliança com eles, eles tiveram que caminhar com esse povo de Gibeão toda a história de Israel. Um dia entra a monarquia em Israel, mas Saul tinha tanta raiva dos gibeonitas. Eles eram carregadores de água e rachadores de lenha. Mas Saul tinha raiva deles e muita gente tinha. Eu ia ter dificuldade para não ter raiva também. Mas uma coisa é certa. Eles fizeram o que eles sabiam, enganar. Saul fez tanta perseguição contra os gibeonitas e Saul não podia, porque eles estavam em aliança. Josué e toda a liderança fez aliança com os gibeonitas. Então Saul não podia matá-los, mas Saul perseguiu o que pôde. Depois tem a guerra, Saul morre. Quando Davi sobe como rei,
A Bíblia diz: houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Primeiro ano, todos plantaram. Quando chegou na hora de colher, secou tudo. Segundo ano, eles plantaram. Na hora de colher, secou tudo. Terceiro ano, plantaram. Chega na hora de colher, secou tudo. Davi disse: tem alguma coisa. Vamos morrer de fome. Houve uma seca de 3 anos consecutivos. Davi foi consultar a Deus. E o Senhor disse a ele: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Gibeonitas não era povo de Israel, mas estavam em aliança. Então Saul não poderia ter matado. Então Davi foi resolver esse problema com os gibeonitas. E Davi disse para eles, porque a Bíblia diz: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E Davi perguntou aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Olhe o que os gibeonitas vão responder. Vejam que coisa horrível. Os gibeonitas disseram a Davi: não é por prata e nem por ouro que temos questão com Saul e a sua casa, nem tampouco pretendendo os matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: então o que é que vocês querem? O que é que vocês querem que eu faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, que de seus filhos nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Olhe bem, olha com quem que Israel tinha feito aliança, gente que sacrificava pessoas ao Senhor deles. Eles tinham uma adoração a quem eles sacrificavam pessoas. E eles estavam acoplados a Israel. A aliança mal feita, quanto nós falamos de aliança, quanto ensinamos na igreja sobre jugo desigual. É tão difícil as pessoas entenderem. Como é difícil os jovens entenderem sobre jugo desigual. Quanto eu tenho falado, irmã, uma moça me disse, eu disse: minha filha, você vai se colocar em jugo desigual? Irmã, eu nunca pensei que a senhora era tão separatista. Eu disse: como separatista? Nem sabia que eu era assim. Irmã, a senhora tem preconceito contra os pecadores? Eu disse: não, que eu também sou pecadora. Mas, irmã, quem lhe disse? Eu conheço tantas pessoas que se tornaram crentes depois de casadas. Eu disse: eu também conheço, eu sou uma delas. Eu me tornei nascida de novo depois de casada, mas eu nasci no Evangelho. Eu só não era nascida de novo. Mas, irmã, e quem disse que ele não pode se converter? Eu disse: eu não sei. Mas quem lhe disse que ele será convertido? Então a pessoa acha o seguinte: eu vou casar, depois eu oro, eu dou um jeitinho de levar a pessoa para a igreja e ela vai se converter. Semana atrasada eu enfrentei um problema desse. Um desses casamentos. O rapaz nunca se rendeu a Jesus Cristo. Um rapaz trabalhador,
bom pai, bom marido, mas nunca quis se render a Jesus Cristo. Jovem, deixou os filhos jovens, jogando a bola no campo, deu um infarto e morreu. E a turma dizia, não perdoou, porque crente é terrível. A mulher dizia, está vendo? Você casou em julgo desigual, agora seus filhos estão aí órfãos. Julgo desigual. Quando Paulo fala de julgo desigual, ele fala numa linguagem que lá no Oriente nós entendemos muito. Quando você põe 2 animais para ararem o campo, você põe um boi com boi, os 2 estão na mesma altura, eles carregam o arado na mesma altura, eles andam no mesmo passo. Então, o jugo é igual. Mas se você botar um boi com jumento, o jumento é menor, o jumento é mais baixo, então o jugo que você põe no pescoço do boi, ele desce assim para o jumento. Então, o boi vai mais rápido, porque ele tem passadas maiores. E o jumento, ele é menor. Quem vai carregar o jugo mais pesado é o boi. Além do mais, o jumento tem uma erva que ele come, que é venenosa para o boi, parece com arruda. E o jumento é louco por aquela erva. Então, quando ele vê aquela erva, ele vai com tudo. E o boi, no início, resiste, depois o pescoço está ferido. E ele é levado. No final do dia, o boi está semi-envenenado. E o jumento está pronto para mais. Jugo desigual. Quantas vezes nós temos falado isso na igreja? Ensinamos isso, ensinamos, o povo continua crente, se misturando com ímpio, fazendo aliança com ímpio, na esperança, não, ele vai se converter. Se você fosse convertido, não namoraria com ele. Às vezes o jugo nem está tão desigual. Não é? Então, aqui está Israel em aliança com um povo que adora outros deuses. Você imagina, eles dizem para Davi, nos deem dos filhos dos descendentes de Saul 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá. Pense o que é isso. Davi pensou, ou eu dou 7 homens da família de Saul, ou morre Israel todo de fome. Davi disse, eu vou dar. Assumiu. Então, o que Davi fez? Ele não pegou o neto de Saul, Mefibosete, nós falamos de Mefibosete de manhã, porque era filho de Jonatas e ele tinha aliança com Jonatas. Mas ele pegou os 2 príncipes, filhos de Rispa. Rispa era concubina de Saul. E o nome deles eram Armone e Mefibosete, mas era Mefibosete que era filho de Saul e não o neto de Saul. Pegou os 5 filhos de Merabe, filha de Saul. 5 filhos de Merabe, que eram netos de Saul, e pegou os 2 filhos que Saul tinha com Rispa, 7 homens, e entregou para os gibeonitas. Pense que momento terrível. Esses filhos e netos vão pagar as consequências da loucura de Saul. Mas por quê? Por causa de uma aliança que tinha sido feita há muito tempo, no tempo de Josué. Quando foi feita a aliança, ninguém pensou nas consequências. Quando Saul resolveu matar quase todos os gibeonitas, não pensou nas consequências. Agora,
a conta chegou. Esses gibeonitas guardaram esses 7 príncipes. E quando foi na época da ceifa, a Bíblia diz, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Isso é bem impressionante, porque tem a festa das primícias. E depois tem a festa de Pentecostes. Na festa das primícias, eles trazem um molho da cevada, que é a primeira plantação a dar frutos, a produzir. Depois é o trigo. Então, eles trazem. Então, quando começa a ceifa, eles matam esses homens. Que coisa contrária ao mandamento de Deus. Mas eles estavam ali. Resultado, entra em cena esta mulher, mãe, viúva, Rispa, filha de Aiá. Ela tinha sido concubina de Saul. Naquela época, um homem podia ter a primeira esposa e depois as outras eram as concubinas. Concubina de rei, ela paria os filhos do rei e esses reis eram príncipes. Esses filhos eram príncipes. Essa mulher seguramente viveu no palácio dela, ela era uma concubina do rei. Ela tinha os empregados dela, ela tinha a honra dela, ela tinha o respeito, ela tinha tudo. De uma hora para outra, Saul morre na guerra e ela fica sem direitos, porque viúva naquela época não tinha direito, viúva não tinha pensão, viúva não herdava nada. Era o filho que herdava para ele proteger a mãe. Né? O filho herdava para proteger a mãe. Por isso, a grande dor de uma viúva. Quando nós vemos acontecer isso, e pensamos na figura de Rispa, quando toda a vida dela, ela estava agora empenhada em receber o auxílio e a proteção desses 2 filhos. De uma hora para outra, o rei toma os 2 filhos dela e entrega para serem enforcados. Acabou a vida para ela. Ela não tinha mais o palácio, ela não tinha mais a criadagem, ela agora não tinha mais nada e nem futuro. Porque o futuro dela eram os 2 filhos. Então, quando ela viu os filhos dela pendurados na forca, com mais 5 sobrinhos deles, todos pendurados, ela perdeu a visão de futuro, ela perdeu a esperança em tudo, e ela foi para lá. A Bíblia diz que ela estendeu um pano de saco, que significa humilhação, sobre uma pedra e ficou lá desde o início da ceifa até cair chuva. O que é que essa mulher ficou fazendo? A Bíblia diz que não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo à noite. Quando que essa mulher dormia? Porque as aves do céu, elas vêm, elas não comem o corpo, mas elas, com as suas garras, elas abrem fendas no corpo. Elas bicam e saem e derramam o corpo. E pelo cheiro daquele sangue pisado, aqui o cheiro atrai os animais do campo que vêm para comer o cadáver. Então, aqui tem 2 coisas que acontecem. Lá no Amazonas nós temos uma coisa assim, tem um peixe chamado piraquê.
Poraquê. É um peixe elétrico. Ele passa perto do animal, dentro d'água, e ele dá uma descarga elétrica. O animal fica paralisado. Aí vem ficou paralisado, então o que é que vai fazer? Aí vem os candirus, que são os peixinhos parecendo uma agulha, aos milhares. Eles cruzam a pessoa, o corpo todo, e sai o sangue. E quando sai o sangue, atraem as piranhas que vêm e devoram a carne todinha. Então, eles trabalham em conjunto. O poraquê paralisa a pessoa, o peixe que vem, tipo peixe-agulha, ele vem e fura a pessoa toda, e a piranha vem e come o corpo. Mas lá eram os animais, primeiro as aves do céu. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos na nossa casa e nós só abrimos os olhos para os nossos filhos e para o que está acontecendo com eles, depois que eles já estão marcados pela ave, pelas garras da ave. Às vezes os nossos filhos já estão marcados pelo mundo, pelas coisas que acontecem, pela imoralidade, pela impureza. Eles já viram tanta coisa na internet. Eles não são mais puros. Eles não engravidaram ninguém na rua. As nossas meninas não engravidaram. Mas eles já viram tanto de imoralidade. Eles sabem tudo. Essa mulher, ela só acordou quando ela viu os filhos enforcados. Então ela foi tomar conta dos corpos, para que os filhos não fossem tocados pelas aves de rapina, pelas aves. Quantas mães dentro da igreja estão dando injeções nas suas filhas e dizem, é melhor que não engravide. Então você está dando permissão à sua filha para ser devassa. Será que é para isso que Deus entregou essa filha na sua mão? Isso está acontecendo, meus irmãos, como uma consequência maldita de uma plantação que foi feita antes dessas crianças nascerem. A outra disse para mim que não orava mais pela filha, porque pelo menos ela não ia engravidar. Estou dizendo para vocês as coisas que eu ouço de crente, porque eu ando demais. Precisamos abrir os nossos olhos. Porque quando o filho já está tocado, facilmente ele vai ser esmagado. No momento em que a ave vem e ela bica, e ela fura com as garras, ela deixa uma marca na alma do filho. Então é fácil o animal do campo vir para devorar o que ficou. Porque há um caminho aberto. E não adianta mais. Você fica fazendo o que for, mas a marca não está em você, está no seu filho. Ele já está pagando as consequências de um erro que foi cometido antes. Rispa ficou ali. Que situação difícil dessa mulher. Ela ficou ali de dia, ela enxotava as aves, e de noite os animais do campo. Ela ficou ali. Que situação tétrica, que situação dura para uma mãe. As pessoas passavam e ficavam olhando com tristeza a situação daquela mulher que tinha sido princesa. Mas era uma mãe que estava ali sofrendo. Então, começaram a dizer ao rei, Rispa, a filha de Iaiá, concubina de Saul, está lá no campo dos enforcados. Ela não dorme de dia nem de noite. De dia ela enxota as aves do céu, e de noite os animais do campo.
Sabe por quê? Rispa não podia mandar tirar os filhos da forca, porque naquela época, só quem tinha autoridade para tirar alguém da forca é aquele que o botou lá. E o responsável foi Davi, porque foi Davi que entregou os 5 filhos de Merabe e os 2 filhos de Aiá, os filhos de Rispa. Então, só Davi poderia tirá-los de lá. Chegou um ponto que Davi não aguentou mais, e Davi então mandou buscar o corpo de Saul, que estava em Gilboa, porque nunca Davi tinha mandado buscar o corpo do rei. E nem o corpo de Jonatas tinha ficado jogado por lá. Então foi quando Davi deu ordem, e foi trazido o corpo de Saul, os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, juntaram com os 7 enforcados e enterraram de uma vez só na sepultura de Quis, que era o pai de Saul, foi enterrado lá. Agora, quando nós vemos tudo isso, a Bíblia diz que depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Quando nós olhamos isso tudo, perguntamos por que esse horror todo aconteceu. Porque consequência. Nós fazemos uma coisa hoje, nós fazemos uma plantação, meus irmãos, mas acontece que a árvore não vai produzir na hora que plantamos, ela produz muito depois. Jesus Cristo diz, primeiro vem a haste, depois vem a folha, depois vem a espiga, e depois vem o grão na espiga, para depois vir a ceifa. Então, houve uma plantação lá antes. Houve uma aliança com o inferno. E por causa disso, Israel sofreu muito com esse povo que adorava outro Deus que não era o Deus de Israel. E esse povo sacrificava gente dizendo que era para o Deus deles. Nós temos visto hoje acontecer. Mais e mais, principalmente sacrifício de criança, que é sacrifício a Moloque. Como será que está a nossa história? Mas, irmã, existe maldição hereditária? Não para você que está em Cristo. Para você não existe, porque a maldição vai até a 3ª geração, mas as bênçãos vão a 1000 gerações. Quando você se curva e você se entrega a Jesus Cristo, então você entra na linhagem das bênçãos de Abraão, que vão a 1000 gerações. Então, toda e qualquer maldição que houve na sua família, no passado, o que for, está desfeita. Toda aliança foi desfeita. Mas para as pessoas que não estão em Cristo, que não aceitaram Jesus como seu único Senhor, elas fazem parte de uma aliança de maldição. Por isso, a grande dificuldade, quando a gente aconselha os jovens, não se ponha em julgo desigual. Porque você vai herdar, seus filhos vão herdar do outro lado. Porque seu marido não está convertido, ou sua esposa não está convertida. Então não houve uma quebra de aliança, não houve uma quebra dessa linhagem. Você vê aqui, na época de Saul, na época de Davi, não havia essa quebra de aliança. Hoje, a Bíblia diz, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, se há maldição, há um caminho de maldição na família, está quebrado a partir do momento em que você se rende a Jesus Cristo. Está quebrado, está desfeita. Você sai da maldição e você entra na linhagem de bênçãos por 1000 gerações. Mas, apesar disso,
nós precisamos prestar atenção ao que estamos semeando. Porque a semeadura, ela é multiplicada na colheita. Quando nós olhamos para esse exemplo de Rispa, por causa da dor e do sofrimento dela, ela vem buscar honras para a casa de Saul e para a casa de e para os ossos de Jonatas, que só foram trazidos por causa da atitude dela. Mas ela chegou atrasada para lutar pelos filhos dela. Ela começou a lutar para que eles não fossem devorados no corpo. Eu tenho visto tanto, meus irmãos, jovens que estão devorados no corpo. Jovens estão... Chegou uma mãe para mim, para me dizer que a menina dela, de 12 anos, estava grávida. Eu chorava, parece que fosse minha filha. Mas eu vou ser avó. Eu disse, sua filha tem 12 anos. Sua filha é uma criança, tem 12 anos. Ai, irmã, mas eu vou ser avó cedo. Ela não entendeu a vida da filha dela. A dor de uma criança de 12 anos sendo mãe. A criança devorada. Quantas vezes nós esquecemos que o filho nosso pode estar devorado no corpo, com experiência com droga, com experiência com sexualidade imoral, com experiência com tantas coisas que eles ouvem, está devorada no corpo. E o futuro vão responder pelo momento que nós não tivemos cuidado. Há um momento de uma mulher que o filho ia morrer no deserto. O nome dela é Agar, capítulo 21 de Gênesis. E quando ela viu que a água do odre se acabou, ela deixou o filho para morrer debaixo de um arbusto e se afastou dele para não vê-lo morrer, porque existia assim na cabeça dela: acabou a água, meu filho vai morrer. Acabou a água, meu filho vai morrer. Acabou a água, meu filho vai morrer. Porque no deserto, sem água se morre. No deserto, sem água, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. E quando ela gritou, porque ela não tinha mais como expressar a dor, a não ser num grito, Deus ouviu. E disse para ela que esteja, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do teu filho de onde está. E no versículo 19, a Bíblia diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela uma fonte de água. Ela foi à fonte de água, encheu de água o odre e deu a água para o filho, e o filho não morreu. Vamos ver o que Deus está nos ensinando aqui. É que, às vezes, nós temos uma visão direta para o prejuízo. Se nós estamos no deserto, não tem água, nosso filho vai morrer. Mas tem um Deus que Ele traz água no deserto. E, às vezes, a nossa mente está com obsessão daquilo e nós ficamos bloqueados para ver a realidade. A Bíblia não diz que Deus botou um poço para Agar. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela para ver o poço que já existia. Existe aquilo que nós chamamos de misericórdia de Deus, e com essa nós podemos contar. Pode ser que os nossos filhos estejam marcados pelo mundo. Pode ser que os nossos filhos já estejam marcados pela droga, pelo toque da imoralidade sexual, ou de qualquer outro tipo de toque. Mas existe um Deus que é misericordioso e bom, e que nós precisamos nos chegar a Ele, para Ele nos mostrar aonde está o
poço da onde tiraremos a água para que o nosso filho tenha vida e possa vencer o deserto aonde ele está. Quantas vezes esquecemos que Deus muda situações e que foi Deus que trouxe o filho no nosso ventre, então Ele é responsável pelo nosso filho. Ele entregou nas nossas mãos para criarmos os filhos para a sua glória. Mas Ele também sabe que nós não sabemos criar filhos. Nós não fizemos estágio. Ele nos chamou sabendo das nossas dificuldades. Isso não é desculpa para negligenciarmos, mas precisamos estar com os olhos abertos. Porque nós vivemos num mundo hoje em que tudo é possível para o mal. Porque o inferno está jogando com todas as suas armas para acabar com a família. E se eles puderem criar um impedimento nos nossos filhos, enquanto eles são bem pequenos, eles vão fazer. Porque é isso que eles já estão propondo para as escolas. Vocês assistem os seriados que os seus filhinhos assistem? Aqueles filmezinhos bem ingênuos que você deixa seu filho assistir na televisão enquanto você está fazendo outras coisas, abra os olhos com o que os seus pequenininhos estão vendo, porque eles estão aprendendo coisas ali. Eles estão aprendendo coisas, eles estão vendo coisas que você não quer que eles vejam, porque é melhor plantar na infância. Abra os olhos, fique lá vendo, pelo menos um dia, para você chegar à conclusão que você não devia mais ligar a sua televisão. Nós vemos aqui essa história de Rispa, e vemos o quanto essa mulher sofreu, por causa de alianças feitas pela aparência. Quantas vezes nós procuramos escola para os nossos filhos pela aparência, compramos roupa pela aparência, e fazemos tudo pela aparência, até escolhemos amigos pela aparência, e nós estamos fazendo uma semeadura, e você diz assim: irmão, o que é que se faz? Põe o joelho no chão, ore, clame a Deus, porque quando Deus escolheu para você ser a igreja do século 21, Ele sabia o que estava fazendo. Neste momento nós podemos pensar, quantas associações fizemos por causa da aparência? E depois não deu certo e sofremos. Abra os olhos. Pense no mal que você pode trazer para a sua família. Porque a liderança de Israel fez um pacto e uma aliança, logo que entrou na terra prometida, pela aparência, depois de quantos anos, meus irmãos, os filhos de Israel foram pagar o preço. Os gibeonitas ficaram quietos, esperando a hora de atacar. Eles foram salvos da morte por causa de Israel. Mas na hora de cobrarem 7 vidas, eles não titubearam. Eles foram diretos. Não brinque com o império das trevas, porque eles sabem esconder o jogo até o final. Foi isso que aconteceu aqui. Israel desobedeceu a Deus e fez aliança com o inferno e com a morte. E esta mulher teve que ver seus filhos, ela e Merabe, pendurados numa forca. Por quê? Por causa de uma aliança que foi feita há muito tempo pelas aparências. Então, meus irmãos, vamos dar mais atenção aos pactos e alianças que fazemos, ao modo como nós olhamos as coisas. E vamos ter cuidado com os nossos filhos. Crie seus filhos sabendo que eles têm casa.
Observe quem abraça, quem quer, porque quer, onde seus filhos vão, onde ele está indo. Saiba que seus filhos foram entregues nas suas mãos para você criar para Deus. É você que ama seus filhos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.